Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e a aula de hoje tem muita coisa legal. O tema já está ali, olha, eras geológicas, uma história de milhões de anos. Para a gente começar esse papo, eu tenho aqui o nosso globo, né? O globo do planeta Terra, e eu pergunto para vocês, qual será a idade do planeta Terra? Você tem aí de casa ideia de quanto tempo que tem a formação do nosso planeta? Porque o que é muito tempo para você? Hoje a gente vai falar muito sobre tempo. Então a ideia de hoje é o quê? A gente parar e pensar o que é muito tempo. Será que é pensar na idade dos nossos avós, dos nossos bisavós? Ah não, professora, será que muito tempo é a gente pensar um pouquinho lá quando os portugueses vieram aqui e começaram a explorar o Brasil? Será que a nossa escala de tempo, ela corresponde à mesma escala do tempo de formação do nosso planeta? Bom, olha aí a imagem que eu trouxe para vocês para a gente começar esse papo. A idade do planeta Terra corresponde a 4,5 bilhões de anos, ou seja, isso é muito tempo. E para listar todos os acontecimentos, desde a formação do planeta até os dias atuais, os cientistas eles usam o quê? A escala geológica. Eu trouxe para vocês aí embaixo mais ou menos uma ideia desse tempo geológico que nós estamos falando. Porque 4,5 bilhões de anos, eles vão corresponder o quê? A todos esses números que vocês estão vendo aí. Peraí, professora, tá muito confusa essa história. Eu sei disso porque são muitos anos que nós não estamos acostumados. Mas para facilitar um pouquinho, eu trouxe um pequeno vídeo para vocês observarem. Solta aí, produção. O planeta Terra surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar quanto tempo é isso, porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico, que conhecemos melhor. O tempo histórico se refere à existência do homem, que surgiu apenas alguns milênios atrás. Se todo o tempo geológico, ou seja, a idade da Terra, fosse reduzida a um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos. E aí, ficou um pouquinho mais tranquilo agora? O vídeo ele vai resumir muito bem, né, a diferença de tempo histórico e tempo geológico. E já que a gente está entrando nesse tempo geológico, ou seja, nessas escalas de milhões, eu trouxe aqui o quê? Alguns habitantes do passado, como vocês estão vendo aqui. E a pergunta que eu quero começar essa aula está aí na tela para vocês. Olha aí. Quando que esses animais, né, os dinossauros habitaram o Brasil? Eu trouxe uma reportagem super recente, olha, brasileiros descobrem nova espécie de dinossauro no interior do Paraná. E a gente tem aí a Bertassaura. E a gente tem essa espécie de dinossauro que foi descoberta recentemente. Mas quando será desse tempo geológico, dessa escala geológica que esses moradores, né, estiveram aqui na Terra? E aí, você de casa tem alguma ideia? Bom, eu já adiantei para vocês que os cientistas eles resolveram o quê? Falar essa escala de tempo em eras geológicas. Então, esses habitantes, né, esses moradores do passado, eles estiveram em um determinado período dessa era. Então, é isso que a gente vai entender agora. Vamos lá? Para contar o tempo que os dinossauros, e não só eles, mas outros seres vivos habitaram o planeta no passado, os cientistas eles vão usar essa escala que vocês estão vendo, porque é a escala do tempo geológico. Vocês percebem o quê? Nessa escala, para facilitar a compreensão de vocês, a gente vai ter aí alguns éons, que são períodos bem longos, né? A gente vai ter ali o período que a gente vai chamar de pré-cambriano e depois a gente tem o período que a gente vai chamar de fanerozoico. E depois, basicamente, a gente vai ter dentro desse éon fanerozoico, como vocês observam aí nas cores, o quê? As eras, e nessas eras vão ter diferentes acontecimentos. Então, a gente vai ficar um pouquinho mais restrito desde o pré-cambriano até o fanerozoico, mas a gente vai trabalhar dentro dessas eras. A gente consegue perceber o quê? O pré-cambriano ocupando a maior parte desse tempo, né? Então, se a gente olhar essa escala de milhões de anos, olha, até 540 milhões de anos foi basicamente o pré-cambriano, e desde 540 para cima, né, até a atualidade, a gente já está nesse outro éon, que a gente vai chamar de fanerozoico, ok? Mas olha,
fiquem tranquilos, não se assustem com esses nomes, porque o mais importante não é a gente ficar preso nos nomes, mas sim a gente entender que os eventos eles foram o quê? Acontecendo de forma gradual. E a gente vai ver um pouco dessa diversidade e essas mudanças que ocorreram no nosso planeta para a gente chegar até os dias atuais e aí sim contar a história da espécie humana. Porque pelo vídeo vocês viram que a espécie humana, ó, ela está lá no finalzinho dessas eras geológicas. Então vamos começar esse papo com o pré-cambriano. O pré-cambriano, né, ele vai ter todo esse tempo aí, como a gente já tinha discutido, ele vai começar desde a formação do nosso planeta. Então, ali, a gente vai ter o quê? Uma terra primitiva. Olha só essas imagens, né? Que, na verdade, são imagens simulando essa terra primitiva. E nessas imagens, a gente percebe o quê? Intensa atividade vulcânica. A gente ainda vai ter ali aparecimento dos continentes. Vão ter alguns organismos unicelulares. E a gente vai ter ainda o quê? Uma atmosfera sem oxigênio. Essa atividade intensa vulcânica ainda não tinha nem a formação desse oxigênio pelos seres vivos. Então, a gente vai ter o quê? Uma evolução com o passar desses anos para uma atmosfera oxigenada. A gente vai ver essa transição acontecer. Então, vocês entenderam que o pré-cambriano era o quê? Basicamente, uma atmosfera primitiva, com essa alta intensidade vulcânica, uma atmosfera ainda inóspita, basicamente, para a vida, né? Vai ser ali, que vão surgir os primeiros seres unicelulares. Agora, a gente vai sair um pouquinho dessa atmosfera primitiva, dessa terra primitiva, e vamos avançar nesse tempo geológico. Olhem aí. Agora a gente vai entrar o quê? No Paleozoico, né? Na Era Paleozoica. E nessa era a gente vai perceber o quê? Que ela vai ser dividida em diferentes períodos, como vocês estão observando. Mas a gente vai resumir quais foram os acontecimentos que a Terra passou, quais foram as mudanças que a Terra sofreu dentro dessa era, desse momento, né? Então a gente consegue observar o quê? Uma atmosfera completamente diferente, uma paisagem bem diferente. Porque aí a gente já vai ter o quê? Aparecimento de diversos seres vivos, então a gente está falando aí uma escala de 545 milhões de anos até 248 milhões de anos. E a gente tem aí muita coisa acontecendo. Então a gente vai ter o que a gente vai chamar de quê? De explosão câmbrica, que vai ter vários seres vivos, né, uma diversidade desses animais e que a gente vai concentrar esse conhecimento aonde? Nos registros fósseis. Quem dominou essa época vai ser um artrópode, né, ou seja, um animal invertebrado chamado trilobita. Então, esse trilobita, ele habitou por muito tempo essa época que vocês estão vendo. A gente vai ter aí peixes com mandíbulas, plantas terrestres, expansão de anfíbios e répteis. A gente vai ter florestas e pântanos. Então, a gente consegue imaginar, né, essa paisagem e a gente consegue ver uma diversidade de vida surgindo e completamente diferente do que a gente viu no pré-cambriano. Então, a gente já viu o quê? Que o Paleozoico, ele já vai dar o quê? Uma noção de vida nesse planeta. A gente já vai ter aí uma atmosfera com oxigênio que vai permitir essa diversidade que vocês acabaram de ver. Então, vocês conseguem ver que essas mudanças, elas ocorreram de um dia para o outro? Não, elas vão ocorrer ao longo de milhões de anos. Então, por isso que a ideia da aula de hoje, a gente tem uma ideia de um tempo bem diferente do que a gente está acostumado. E mostrar que a Terra, ela está sempre em evolução. Os seres vivos, eles vão aparecendo, eles vão surgindo através desse processo de evolução e vão sofrendo extinções também. Até porque muitos desses seres vivos, né, que habitaram nessa época, eles não estão mais presentes. Eles estão apenas no registro fóssil. Vamos agora para uma outra era para vocês entenderem um outro cenário do nosso planeta. Agora a gente vai falar da era que a gente vai conhecer como Mesozoica. E essa era, ela vai ser muito conhecida pela presença desses caras que estão aí no slide, olha, dos dinossauros. Então ela vai começar há aproximadamente 248 milhões de anos e vai se estender até 65 milhões de anos atrás. Então a gente tem aparecimento de dinossauros, né? Esses grandes répteis, a gente vai ter aí o surgimento dos mamíferos, a gente vai ter a extinção dos tetrápodes, a gente vai ter existência de ictiossauros, né, que são répteis marinhos, e a gente vai ter presença de amonites. Amonites é um animal
que é um molusco, né? Ou seja, que tem uma concha e vai ter uma representatividade muito grande nos oceanos. Além disso, a era mesozoica, ela também vai ser importante porque a gente está vendo aí esses períodos clássicos, Triássico, Jurássico e Cretáceo. E aí, o que isso remete para vocês? Lembram do filme Jurassic Park? Então, esse Jurassic Park é justamente o quê? Para lembrar desse período aí jurássico que esses habitantes estavam aqui na Terra. Mas a gente já tem uma noção que esses habitantes, eles não conviveram com a espécie humana. Então, não confundam isso, tá? Ali, na verdade, é uma ficção científica do qual eles estavam querendo trazer os dinossauros aqui de volta. Mas a gente tem que pensar o quê? Esses dinossauros, eles acabaram também sendo extintos. Então, olhem aí a imagem. Essa extinção dos dinossauros, ela também vai acontecer na era mesozoica, só que o quê? Ela vai acontecer no final do Cretáceo, né? Lá no final, a gente pensa aí no tempo, ele na verdade vai diminuindo, de baixo para cima. Então, quanto mais próximo do pré-cambriano, mais extenso, né? Mais antigo, quanto mais próximo do Cenozoico, mais recente. E a gente tem aí a extinção desses dinossauros. E você sabe aí de casa como que esses dinossauros foram extintos, né? O porquê deles serem extintos? Eu já dei um spoiler, que eu apresentei uma imagem com vários meteoros. Na verdade, a extinção dos dinossauros, ela na verdade aconteceu devido a uma queda muito intensa, né? De vários meteoros, inclusive alguns de grande porte, do qual impactou essa atmosfera, né? Impactou esse continente. Quando tem um grande impacto, o que vai acontecer? Toda a poeira, toda a camada, né, de terra dos continentes, ela vai o quê? Ser levantada. E o que isso vai acontecer, né? Qual é a consequência disso? Essa poeira, ela vai impedir que a luz solar, ela atinja essa terra, atinja essa atmosfera. E vocês aí de casa já sabem que a luz solar, ela é fundamental o quê? Para fazer fotossíntese, por exemplo. A gente já tem planta aí, a gente já tem vários seres vivos que dependem dessa luz solar. Então, sem essa luz solar e sem esse oxigênio, devido a esse grande impacto, esse levantamento de poeira, esse ambiente ele vai ficar o quê? Inóspito. A gente vai ter aí o desaparecimento das plantas, consequentemente dos herbívoros que se alimentam dela e dos carnívoros que se alimentam dos herbívoros, tá bom? Então, a gente tem aí a extinção, a gente tem o domínio nessa era, mas a gente também tem a extinção desses habitantes. E essa teoria que eu acabei de explicar para vocês sobre a extinção dos dinossauros é a teoria mais aceita pelos cientistas, tá bom? Mas antes da gente ir para a última era, que é a era Cenozoica, eu só trouxe uma imagem bem legal para mostrar a representatividade de alguns dinossauros brasileiros. Olhem aí. Eu tenho aí alguns dinossauros que já habitaram o nosso território. E a gente consegue ver dentro de todos esses períodos, né, seja do Triássico, do Jurássico e do Cretáceo, algumas espécies por todo o nosso país. A gente consegue ver aí no mapa, né, registro desde o norte até o sul do nosso país. E isso a gente deve, né, esse conhecimento todo ao quê? Aos cientistas, né, que se dedicaram a estudar os fósseis, né, no caso os paleontólogos, e graças a esses cientistas e a esse estudo, a gente tem toda essa diversidade de dinossauros brasileiros. Muito legal! Agora vamos para a última era, que é a era Cenozoica. A era Cenozoica, ela vai ser marcada pelos grandes mamíferos. Então, a gente teve aí a extinção dos dinossauros, né? E essa extinção, ela acabou possibilitando o surgimento, o aparecimento de grandes mamíferos como os mamutes. Então, a gente tem aí, né, o clássico filme Era do Gelo, né, que representa esses animais. A gente está vendo exatamente a era que eles se encontram. Essa era, ela vai ser de 65 milhões de anos atrás até os dias atuais. E ela vai ser dividida entre terciário e quaternário. Então, a gente tem os mamíferos gigantes, a gente tem algumas aves e mamíferos mais modernos. E é a era, na verdade, que nós estamos, né? A era que apareceram os hominídeos. Os hominídeos vai ser o quê? As linhagens do qual surgiu a nossa espécie. Então, nós vamos ter diferentes linhagens, né? Diferentes espécies surgindo e a nossa espécie lá na ponta. Olha a imagem. Nós temos aí, olha, desde o surgimento do Australopithecus até a espécie humana, né? A gente tem aí a espécie Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, e a gente tem aí o surgimento dos 300 mil anos. Ou seja, isso aí significa o quê, pessoal?
É muito recente. Vocês viram lá no início do vídeo que era o quê? Segundos, né? Contando dentro de um dia. Então, a gente tem aí um período muito curto de vida nesse planeta. E esse período muito curto, gente, já foi suficiente para causar muita mudança. Então, atualmente, os cientistas eles falam o quê? De uma possível nova era, que a gente vai chamar, ou período, de antropoceno. Por quê? É o aparecimento da espécie humana, mas desde a Revolução Industrial, do qual a gente vem impactando tanto o nosso planeta, que nós estamos sendo capazes de causar até extinções. Então, atualmente, isso ainda é controverso, ainda está em discussão, mas os cientistas sugerem uma nova era que se chama antropoceno devido a todas essas mudanças que a espécie humana, em tão pouco tempo aqui na Terra, vem causando nesse planeta. E isso é muito preocupante. Então, para a gente finalizar, eu trago aí uma outra forma de nós olharmos, né, as eras geológicas. A gente consegue ver todas as eras aqui que a gente acabou de estudar em cores. E essas cores, elas são sinalizadas o quê? Pelos acontecimentos, pelas mudanças que o planeta ele foi sofrendo. E que tal você aí de casa fazer uma visita virtual dentro de um museu, do qual vocês vão conseguir ver muita coisa que a gente viu hoje. Inclusive, olha, alguns fósseis. Eu trago uma proposta para vocês fazerem uma visita virtual no Museu Nacional. Infelizmente, o Museu Nacional pegou fogo e a gente não tem mais esse acervo físico, mas esse acervo ele está todo documentado e vocês conseguem visitá-lo acessando o Google Arts and Culture. Então, vocês vão colocar ali Museu Nacional e vocês vão conseguir visualizar todo um conteúdo rico. Olha aí a imagem que eu trago do titanossauro para vocês. É muito legal e vale muito a pena. Bom, a aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!